Olá, seja muito bem-vindo ao canal Livros e Mais. Eu sou o Roberto e nesse vídeo eu estarei falando sobre o incrível livro A Mente Organizada, do autor Daniel Levitin. Aprenda com esse resumo a controlar o seu cérebro e começar a mudança para uma vida muito mais organizada e que certamente te trará muitos benefícios. O autor explica sua ideia geral sobre como nosso cérebro trabalha e como podemos melhorar nossa produtividade. Isso ocorre a partir do momento em que encontramos o sistema produtivo que é melhor para nós. Para isso, você precisará exercitar sua mente diariamente. Não existe uma fórmula mágica que vá funcionar igualmente para todos, tendo em vista que somos seres singulares. O autor chega a organizar as diferenças humanas em 5 categorias. Primeiro, extroversão. Segundo, amabilidade. Terceiro, neuroticismo. Quarto, abertura a novas experiências. Quinto, conscienciosidade. O cérebro não é organizado na maneira que você talvez arrumaria seu escritório em casa ou o armário de remédios do banheiro. Você não pode simplesmente botar as coisas onde quer. A maneira como a arquitetura do cérebro acabou evoluindo é aleatória e desconjuntada, incorporando múltiplos sistemas, cada qual tendo a sua própria mente, por assim dizer. Mas alguns princípios aplicados conforme sua singularidade poderão te ajudar a organizar a sua mente e manter uma ordem cognitiva que aumentará sua produtividade. Informação em excesso, decisões em excesso. Na primeira parte, o autor faz um apanhado sobre como a sobrecarga cognitiva pode afetar a nossa mente. Devemos aprender a lidar com esse extenso fluxo de informações presente em nossa sociedade. O excesso de informações prejudica o nosso processamento cognitivo. Ao mesmo tempo que temos de lidar com tantas informações, precisamos tomar decisões cada vez mais rápidas. Segundo o autor, o nosso cérebro se concentra mais em relatos vividos e sociais do que em estatísticas frias e chatas, e cometemos muitos erros de raciocínio devido ao viés cognitivo. Ele explica como se formam as categorias do cérebro. Categoria 1. Aspecto geral. São mais flexíveis e expansivas, passivas de muitos níveis de resolução ou granulação. Seguimos um nível geral de igualar os itens. Exemplo: agrupar todos os lápis em um estojo sem separar por cores e formatos. Categoria 2. Equivalência funcional. Quando não conseguimos categorizar os objetos por falta de objetos de aspectos semelhantes. Exemplo: se você já usou a parte de trás de um grampeador ou de um sapato para bater um prego, então usou o equivalente funcional de um martelo, na ausência dele. Usamos os equivalentes funcionais diversas vezes durante o nosso dia a dia, as famosas gambiarra. Categoria 3. Situações particulares. São categorias conceituais feitas no improviso. Exemplo: quando guardamos fotos de infância, dinheiro, chaves, entre outros, na carteira mesmo que não tenham semelhança física ou funcional. Essas 3 categorias representam como organizamos nossas casas e locais de trabalho, como arrumamos coisas para serem achadas mais facilmente, assim como organizamos as informações em nossa mente. Como transferir parte de sua mente para fora do corpo? O cérebro organiza a informação à sua própria maneira e, por isso, pode não ser tão útil algumas vezes, quando gera uma sobrecarga de informações. Por isso, o autor nos dá algumas dicas para conseguirmos manter nossa mente organizada. Nem todas as informações são importantes. Seja mais perspicaz e permita que apenas informações importantes sejam guardadas em sua mente. Não guarde o que não tem necessidade. Desenvolva um sistema de organização mental que funcione para você, que sirva para descarregar as informações.
Por exemplo, anote as coisas para que não precise gastar energia mental com a preocupação de lembrá-las. Crie listas de tarefas classificando-as com facilidade, para que a anotação também não cause confusão mental. Defina suas tarefas em campos, como coisas para se fazer hoje, coisas para se fazer esta semana, coisas que podem esperar e a gaveta da bagunça. Desafogue o máximo de informações que você conseguir. Quais métodos podem ajudar a organizar a mente, nossa casa e nossa vida? Quando comparamos nossa vida com as dos nossos ancestrais, percebemos que precisamos lidar com bem mais informações do que eles. Temos de lidar com situações de extremo estresse que chegam a afetar nossa saúde física e mental. Quando perdemos o controle organizacional, nosso nível de cortisol, hormônio do estresse, chega ao pico, principalmente em mulheres. Altos níveis de cortisol podem levar à diminuição crônica da capacidade cognitiva, à fadiga e à supressão do sistema imunológico do corpo. Como devemos organizar nossa casa e ambiente de trabalho? Podemos organizar os ambientes de nossa casa e nosso trabalho de tal modo que eles se tornem extensões do nosso cérebro. Para fazermos isso, precisamos aceitar a capacidade limitada do nosso executivo central. O relato padrão durante muitos anos foi de que a memória e a atenção chegam ao seu limite ao lidar com 5 a 9 itens sem relações um com o outro. Experiências mais recentes demonstram que, em termos mais realísticos, esse número provavelmente está mais próximo de 4. O autor dá algumas dicas para conseguirmos alcançar uma organização saudável sem extrapolar nossos limites cognitivos. São elas: não verifique seu e-mail ou mídias sociais compulsivamente. Verifique-os uma vez ao dia. Tenha uma gaveta de sucata, onde possa colocar itens de categoria geral, mas organize-os sempre que puder. E tenha pastas de arquivo ou assuntos específicos, organizadas em ordem alfabética ou por assunto. Evite a multitarefa. Ela aumenta a produção do hormônio do estresse, o cortisol, e da adrenalina. Esses produtos químicos podem estimular em excesso o cérebro e causar pensamentos embaralhados. A multitarefa coloca o cérebro em um ciclo de feedback que o recompensa por perder o foco e prejudica a sua mente. Desligue distrações externas, como por exemplo TV, celulares, e-mail, entre outros, quando estiver concentrado em fazer alguma tarefa. Esconda uma cópia da chave de casa no jardim ou na casa de um vizinho, assim como deve ter uma cópia da chave do carro na escrivania. Carregue um pendrive com todo o seu histórico médico. Organizando nossas relações sociais. A organização de nosso mundo social depende, como tudo o mais, de identificar o que queremos dele. De acordo com o autor, uma parte de nossa herança primata faz com que a maioria de nós queira se sentir pertencente a um grupo, se encaixar em algum canto. Embora existam diferenças individuais, ficar muito tempo sozinho provoca mudanças neuroquímicas que podem resultar em alucinações, depressão, pensamentos suicidas, comportamento violento e até mesmo a psicose. Essa tendência de não deixar-se envolver é impulsionada por 3 poderosos princípios psicológicos interrelacionados. Primeiro, adequação. Um forte desejo de se adequar ao comportamento alheio na esperança de que isso nos ajude a conquistar a aceitação de nosso próprio grupo social. Segundo, comparação social. Tendemos a examinar nosso comportamento em termos dos outros. Terceiro, difusão da responsabilidade. Baseia-se no sentido natural e inato de justiça e de querer castigar ao próximo. Entender a complexidade das nossas relações e sabermos administrar para que elas não prejudiquem nosso estado mental é crucial.
O seu mundo social é o seu mundo social, e só quem pode dizer que ele deve ser organizado é você. Estamos todos crescentemente interconectados, e nossa felicidade e nosso bem-estar são cada vez mais interdependentes. Mantenha suas relações organizadas, evite que elas se tornem empecilho para sua saúde mental, mas não evite tê-las. Somos seres sociais e precisamos sim estar em convívio com a sociedade. Organize o seu tempo. Você costuma dormir tarde e acordar mais cedo? Tira cochilo quando pode? Para o autor, uma tática diária de administração do tempo que todos usamos e mal notamos gira em torno desse grande bloco temporal de tempo perdido, capaz de nos fazer sentir improdutivos, o sono. Uma enorme carga de processamento cognitivo acontece durante o nosso sono e por isso desempenha um papel vital na formação e na proteção das memórias. No processo do sono é que se conservam as memórias em sua forma original, como também extraímos características e significados das experiências. Isso permite que experiências novas sejam integradas a representações mais generalizadas e colocadas de maneira hierárquica do mundo externo que guardamos dentro da nossa cabeça. Os três tipos de processamento de informações que ocorrem durante o sono. Unificação é a combinação de elementos discretos ou pedaços de uma experiência num conceito unificado. Por exemplo, os músicos e atores que estão aprendendo uma nova música ou cena talvez ensaiem uma frase de cada vez. A unificação durante o sono solda todos esses elementos num todo. Assimilação é quando o cérebro conecta a nova informação à estrutura em sua rede existente sobre as outras coisas que você já sabia. Ao aprender novas palavras, por exemplo, seu cérebro trabalha inconscientemente, construindo frases com elas, examinando-as e experimentando como elas se encaixam no seu conceito pré-existente. Qualquer célula cerebral que utilizou muita energia durante o dia mostra um aumento do ATP, que é o trisfosfato de adenosina, durante o sono, e isso tem sido associado à assimilação. Abstração é aqui que as regras ocultas são descobertas e, em seguida, inseridas na memória. Se você aprendeu português quando criança, aprendeu certas regras sobre a formação das palavras, tais como acrescente um S ao final da palavra para formar o plural, ou acrescente eu no final da palavra para formar o passado. Você já deve ter pensado uma vez ou outra que se pudesse dormir menos, poderia fazer muito mais coisas. Ou que seria ótimo se pudesse pegar tempo emprestado, dormindo 1 hora a menos esta noite para dormir 1 hora a mais no dia seguinte. Embora sedutoras, essas ideias não encontram respaldo nas pesquisas. O sono está entre os fatores mais críticos para ótimo desempenho, memória, produtividade, sistema imunológico e regulação de humor. Até mesmo uma pequena redução no seu sono pode afetar seu desempenho cognitivo por vários dias posteriores. Não desvalorize o seu sono, durma bem. Para um adulto, a carga horária pode ser de 6 a 10 horas de sono por dia. Não troque esse tempo, pois ele é precioso para a sua mente. Organize seu dia para que você tenha horários de produtividade e horários de descanso. Fuja da procrastinação. A procrastinação é, por definição, o adiamento de uma atividade, tarefa ou decisão que nos ajudariam a atingir nossos objetivos. É algo que afeta todos nós em diversos graus. Raramente temos a sensação de estar em dia com tudo. Há tarefas a fazer pela casa, bilhetes de agradecimentos a escrever, sincronizar e fazer o backup dos computadores e smartphones. Alguns de nós são apenas ligeiramente afetados pela procrastinação, enquanto para outras pessoas este é um problema grave. Na variedade de suas manifestações, toda procrastinação pode ser considerada uma falha de auto-organização,
planejamento, controle dos impulsos ou uma combinação dos três. Foque em suas atividades e não deixe para depois o que você pode fazer agora. Perpetuando nosso conhecimento organizacional em nossas famílias. Para o autor, assim que uma criança tiver idade suficiente para entender o processo de arrumação e organização, devemos ensiná-los como nosso exemplo de organização, assim como devemos incentivar sua organização. Podemos trabalhar em sua organização usando exemplos como o armazenamento de objetos, como animais de pelúcias, roupas, potes e panelas na cozinha. Faça um jogo de arrumação e rearranjo por cor, altura, brilho, nome, tudo como um exercício para ver os seus atributos um a um. Devemos lembrar que ao aprender a se organizar cedo, levará a uma série de bons resultados, mesmo décadas depois, em termos de longevidade, saúde e desempenho no trabalho. Ser organizado é extremamente importante em nossa sociedade. A procrastinação é o problema mais difundido entre as crianças do que entre os adultos. Portanto, eles precisam da ajuda dos adultos para manter uma vida mais organizada. Os adultos precisam praticar as orientações do autor também com as crianças, demonstrar a eles a importância de ter uma mente e uma vida muito mais organizada. Lembrando que esse vídeo é apenas um recorte e sim, partes importantes ficaram de fora. Então compre o livro. Aqui na descrição do vídeo tem um link com a oferta dele. E tenho certeza que ter uma mente organizada vai beneficiar a sua vida e certamente te trará muito sucesso. Siga o canal e ative as notificações para assim você não perder os nossos próximos vídeos. Compartilhe o link do vídeo com seus amigos e familiares e estará os ajudando. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.